Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita Consolação. Falaremos hoje do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a si mesmo. O tema de hoje chama-se o egoísmo, é o item 11 desse capítulo 11, né? É uma mensagem do Espírito de Emmanuel. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos todos nós elevar nos pensamentos e sentimentos ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade da nossa existência e agradecendo por tudo de bom que o Pai coloca para que possamos evoluir aqui nesse planeta, sempre com muito amor, com muito carinho, com todo o apoio dos irmãos do plano espiritual, dos nossos mentores, a proteção dos nossos anjos da guarda. E possamos nesse momento nos colocarmos abertos, receptivos para as palavras do Evangelho. Graças a Deus. Essa mensagem do Espírito de Emmanuel é fundamentado numa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40, que diz assim: Os fariseus, tendo sabido que lhe tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e primeiro mandamento. E aqui tens o segundo semelhante a esse: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Como é que nós podemos, então, amar a Deus? Nós temos que respeitar suas leis, respeitar as suas obras. Precisamos entender que Deus nos coloca suas obras a todo momento para cuidarmos delas. Então elas surgem como um irmão complicado, que requer paciência, amor, tolerância, compreensão, um desafeto que pode estar nos ensinando para tentar a prática do perdão, né? Então não basta amar a Deus só por palavras. É necessário amar a Deus através das nossas ações, através das nossas atitudes. E quando Jesus fala sobre amar o próximo como a si mesmo, significa fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, né? Então nós devemos nos colocar no lugar do outro, procurar dar as mesmas atenções, os mesmos tratamentos que nós gostaríamos de estar recebendo, né? A mensagem do Espírito Emmanuel, é o item 11 desse capítulo, né, diz assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, e cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então, o que é o egoísmo, né? A questão 913 do Livro dos Espíritos diz que o egoísmo é a fonte de todos os vícios que caracterizam a imperfeição humana. Então, do egoísmo derivam a ambição, o ciúme, a inveja, o ódio e todos os males que acabam trazendo infelicidade para a nossa humanidade. Então, pelas mágoas que o egoísmo produz, pelas dissensões, pelas brigas que provocam, pelas perturbações sociais, né, tudo isso trazem sempre a nossa infelicidade. E Emmanuel define nesse texto o egoísmo como a chaga da humanidade, a negação da caridade e como o maior obstáculo para a felicidade dos homens, né? O homem egoísta é muitas vezes levado a ser egoísta pelo egoísmo dos outros, né? Se esses pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo mais que os outros, né? E como nós sabemos, né, se somos egoístas? Simples, né? Pelas nossas ações no nosso dia a dia. O egoísta ele pensa só em si mesmo e deseja tudo de bom somente para si, né? Então, a base do egoísmo é o sentimento de interesse pessoal. Quando a gente vive somente para a gente, quando a gente só pensa em nós mesmos, né?
Somos egoístas quando, de repente, por exemplo, mergulhamos em vícios e não cuidamos da nossa saúde, né? Porque a gente acaba não pensando naqueles que estão ao nosso redor, que ficam preocupados conosco, a gente só pensa nos nossos prazeres, né? Então, como consequência do egoísmo, Emmanuel diz que o egoísmo é um monstro devorador de todas as inteligências, porque do que vale utilizarmos o nosso conhecimento só para o nosso proveito, né, em detrimento do próximo. E também afirma que é um antagonismo da caridade, porque o egoísmo ele atrapalha o progresso moral. Ao pensarmos somente em nós mesmos, nós não teremos tempo, né, ou vontade de querer ajudar o próximo. Nós fecharemos nossos olhos aos outros que estão ao nosso redor. E isso impede que no coração dos seres humanos se desenvolvam outros sentimentos mais nobres. E também atrapalha a prática da caridade, porque pensaremos somente em nós e não nos outros, né? O egoísmo é o causador de todos os males que estão aqui no planeta Terra, né? E Emmanuel também, nessa mensagem, diz que é preciso muita coragem para vencer o egoísmo, porque é preciso muita força de vontade, muita determinação, muita disciplina para deixarmos de lado os nossos prazeres, nossos interesses pessoais, para pensarmos nos outros, né? Então, fazer a nossa reforma íntima e seguir naquilo que é correto realmente exige força de vontade, exige coragem, né? Muitas vezes nós cedemos às nossas más tendências, mas precisamos ter perseverança na nossa reforma íntima. Então, vencer o egoísmo é vencer a nós mesmos. E o exemplo de Pilatos, que Emmanuel coloca nessa mensagem, mostra como Pilatos colocou os interesses pessoais dele acima daquilo que deveria ser feito. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas lavou as mãos, deixando o povo julgar Jesus. Motivado pela ganância, pelo desejo de poder, mais preocupado com a sua carreira política em Roma, ele acabou pensando somente em si mesmo. Agora, será que nós estamos agindo feito Pilatos? Como é que nós estamos agindo no nosso cotidiano? Será que nós estamos lavando as nossas mãos frente a diversos problemas que estão ao nosso redor? Será que nós lavamos as nossas mãos com desculpas que não se justificam ao deixarmos de praticar o bem, ao aliviar o sofrimento do próximo? Será que nós estamos fechando os nossos olhos para aqueles que estão ao nosso redor? Estamos olhando somente o nosso umbigo, somente olhando para nós? Então, muito importante que a gente comece sempre a trabalhar, a nossa reforma íntima, procurar fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Precisamos aprender a sermos menos egoístas, Precisamos aprender a eliminar o orgulho, o egoísmo da nossa alma. Então, praticando a caridade sem interesses, sem nos importarmos com aqueles que nos tratam com ingratidão, podemos nos tornar pessoas mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. E assim, com o passar do tempo, nós passamos a entender os valores espirituais, os valores morais, e por consequência o sentimento de personalidade, de egoísmo, aquele sentimento de pensar somente nós mesmos, vai desaparecendo. Então nós precisamos sempre nos espelharmos no exemplo de Jesus, que nos ensinou o caminho da caridade e da renúncia. Livrar o nosso espírito do egoísmo é uma tarefa que vai levar inúmeras reencarnações. Mas é preciso que a gente comece em algum momento. Então, possamos já começar a fazer a nossa parte desde já. Vamos, nesse momento, fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita harmonia, muita saúde, muita luz e muita proteção aos nossos lares e também aos nossos amigos e familiares reencarnados e desencarnados, também vibrando amor, esperança, força, coragem, saúde, proteção, paciência, a todos os irmãos que estão em hospitais, pronto-socorros, leitos, UTIs, ambulatórios, e também pelos familiares das pessoas que ali estão procurando por ajuda. Vibrando também muito amor, muito carinho, muita paz, muita harmonia, muita esperança
a todos os irmãos que estão abandonados em ruas, orfanatos, casas de repouso, asilos, manicômios, prisões, e também por aqueles que estão só em seus lares, vibrando muito amor e muito carinho a todos. E também vamos vibrar por todos os nomes que estão na caixinha de vibrações do SEC, pelos nomes que chegam pelo WhatsApp do Centro Espírita da Consolação também. Vamos vibrar amor, paz, saúde, harmonia e equilíbrio a todos esses irmãos. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. E vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre pelas palavras do Evangelho, que possamos termos forças, disciplina, coragem que emanam, nos ensina nesta mensagem para vencermos o nosso egoísmo e fazermos a nossa reforma íntima. Graças a Deus.